A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida, aqui está no canal do Mestre em Teologia, o mestre que está aí para te ajudar, o mestre que está aí para poder te levar ao conhecimento da palavra de Deus. Aqui nosso intuito é te ensinar a palavra do Senhor, tá? Deus está usando esse canal para te dar crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma situação que aconteceu, que está relatada no livro de Juízes, capítulo 13. Né? No livro de Juízes, capítulo 13, até o versículo 16, ele conta, até o capítulo 16, ele conta essa história. A história de Sansão, a vida de Sansão. E nós vamos ver aqui, nesse vídeo, o erro fatal de Sansão. E você vai aprender como evitar as armadilhas que destruíram um herói. Sansão era um herói forte, chamado de Deus, um chamado ali abençoado. A vida de Sansão é uma das histórias mais fascinantes e dramáticas da Bíblia. Ele foi escolhido por Deus para ser juiz de Israel. Juiz era um cargo semelhante a um presidente, né, da república, vamos comparar isso, como se fosse um rei. E nessa época existia o cargo de juiz. Juiz era o homem que era usado por Deus para comandar a nação de Israel. Então ele recebe esse cargo dado por Deus como juiz de Israel, mas com a missão de libertar o povo da opressão dos filisteus. Essa foi a proposta de Deus com a vida de Sansão. A sua vida, no entanto, ela é marcada por um contraste entre força extraordinária e fraqueza moral. Vamos analisar alguns pontos aqui da vida de Sansão. Sansão, ele foi prometido aos seus pais, tá? Os seus pais eram estéreis, não podia ter filhos. Mas apareceu um anjo do Senhor, fez a promessa e ele foi consagrado como nazireu desde o ventre. Nazireu? O que é nazireu? Nazireu, ele deveria se abster de vinho, não tocar em coisas impuras e nunca cortar o cabelo como sinal de consagração a Deus. Essa era a característica de um voto de nazireu naquela época. Isso vamos colocar aí há mais de 3.000 anos atrás, aproximadamente 3 a 4.000 anos atrás. Então, Sansão foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Desde o ventre da sua mãe, desde o início da sua vida, houve um planejamento divino, um propósito divino, uma promessa divina. Sansão, ele era dotado de uma força física sobrenatural, concedida pelo Espírito do Senhor. Era uma força que não vinha dele, era uma força que vinha do próprio Deus. Para você ter uma ideia, Sansão matou um leão com as próprias mãos. Isso você vai encontrar relatado no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 5 a 6. Sansão também, ele destruiu 1.000 filisteus com uma queixada de jumento, um osso de jumento. Juízes, capítulo 15, versículo 15. Em Juízes 16, versículo 3, Sansão derrubou os portões da cidade de Gaza e os carregou até o topo de um monte. Você veja só que força era essa, hein? Agora, Deus tinha avisado e Deus tinha revelado que a força dele vinha de Deus. Era simbolizada pela fidelidade ao voto de Nazireu
especialmente em relação ao cabelo, para não cortar o cabelo. Apesar de sua força, Sansão ser muito forte, de saber que tinha sido chamado por Deus, mesmo assim, Sansão, ele foi frequentemente guiado, seduzido pelos seus desejos carnais, desejos físicos. Ele não demonstrou disciplina esperada de alguém chamado por Deus. A pessoa que é chamada por Deus, ela precisa ter o caráter de quem é chamado. Ela precisa ter um comportamento. As pessoas que estão ao redor, elas precisam ver em você um caráter de quem é chamado. Não adianta somente o título. Não adianta não. Se o seu caráter, se o seu temperamento não estiver em harmonia com o seu título, vai acontecer o caso que aconteceu com Sansão. Perde a autoridade. É isso que aconteceu com Sansão. E aí Sansão, ele insistiu em se casar com uma mulher filisteia. Ora, Filisteia era justamente o povo no qual ele foi chamado por Deus para poder ganhar a guerra. E Sansão faz o quê? Vai se unir aos seus inimigos. Sabe por quê? Porque Dalila era uma mulher muito bonita. Ele não conseguiu conter o desejo físico, sexual, carnal. Ele não conseguiu. Ele, sabendo que aquele relacionamento não era aprovado por Deus, os seus pais, usado por Deus, deu conselho a ele: meu filho, não se une a essa mulher. Essa mulher, ela pode ser linda, pode ser o que for, mas essa mulher não é indicada por Deus para você. Essa mulher, ela tem parte com o inimigo. Sansão deu ouvido aos seus pais? Não. Até hoje, né? Até hoje tem alguns filhos, algumas filhas que escolhem não dar ouvido aos seus pais. Seus pais falam, seus pais orientam, mas filhos e filhas resolvem decidir, resolvem escolher e não levam em conta a experiência de um pai, a experiência de uma mãe. Mas aí, normalmente acontece o que aconteceu com Sansão. Lá na frente, vai dar ruim. Lá na frente, vai dar problema. Por isso que você vê hoje em dia aí, né, vários casais se separando, casamentos que não duram. A Bíblia vai dizer que casou é para envelhecer e até que a morte o separe. Quando nós fazemos casamento, o casal ali, ele faz essa promessa diante do pastor. Ele diz que vai viver com a moça diz que vai viver com o rapaz até que a morte o separe. Mas, talvez devido a decisões como essa de Sansão, tem sido a causa de várias separações, vários divórcios, transtorno para as vidas. Então, o que acontece? Dalila, uma mulher filisteia, ela usa dessa proximidade com Sansão para atraí-lo. Ela foi movida por suborno. Os generais filisteus deram dinheiro para essa mulher. E aí pediram: olha, a sua missão é descobrir qual é a fonte dessa força de Sansão. Descubra aí qual é o segredo, porque esse homem é muito forte, não vai dar para vencer esse homem não. Se nós não tirarmos essa força dele, todo o povo filisteu vai ser destruído. Essa era a conversa dos generais filisteus. Sansão frequentemente ele agia por impulso e agia por desejo de vingança.
No livro de Juízes, capítulo 15, versículo 4 e 5, Sansão, ele vai queimar os campos dos filisteus após a traição de Dalila. Ele fica tão revoltado que ele queima os campos. Mas a missão dele não era essa, não era isso, era para destruir aquele povo que escravizava o povo de Israel. Essa era a missão que Deus deu para ele. Agora, quando que começa a queda de Sansão? Começa ele insistindo um relacionamento conjugal e íntimo com Dalila. Dalila, aquela mulher vivida, aquela mulher muito esperta, o que ela fazia? Fazia tudo o que ele queria. Aceitava todos os procedimentos que ele propunha, e com isso ela foi pesquisando, perguntando, e Dalila ela consegue descobrir. Sansão consegue falar para Dalila, consegue revelar algo que desagradou o coração de Deus. Sansão revelou que o segredo da sua força era devido aos seus cabelos longos. O que Dalila faz? Entrega lá aos generais filisteus. Os generais filisteus, Dalila corta o cabelo de Sansão, e assim que ela corta o cabelo dele, ele fica fraco. Fica fraco. Os inimigos filisteus conseguem escravizar, prender Sansão, e a primeira coisa que os inimigos filisteus fizeram foi deixar Sansão cego. Um guerreiro cego não vai a lugar nenhum. Alguém que tem um chamado de Deus, que tem um cargo, tem um título, mas se ele estiver cego, ele não vai a lugar nenhum. Espiritualmente, não podemos ficar cegos. Não tem como você desempenhar uma missão conduzida por Deus se você estiver cego. Não tem como. É por isso que Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem está comigo não anda em trevas. Quer dizer, se andar com Jesus com fidelidade, você vai enxergar. Você consegue ter visão. Aborreceu Jesus, rejeitou Jesus, vai andar na escuridão. Vai trabalhar como escravo, vai ser prisioneiro. E isso aconteceu com Sansão. Ele foi preso como escravo e arrumaram um trabalho para ele para gerar um moinho. A força de Sansão foi embora. Foi embora porque ele quebrou o compromisso com Deus. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Ali, quando corta o cabelo de Sansão, Dalila corta o cabelo de Sansão, ali ele chega à certeza. Talvez ele nem acreditasse de que toda aquela força vinha simplesmente por causa de um cabelo comprido. Mas o cabelo comprido é apenas um sinal da obediência a Deus. Na verdade, não era o cabelo comprido, mas era a fidelidade ao chamado do Senhor. O que te faz forte, o que me faz forte, é se nós continuarmos fiéis ao chamado do Senhor. Fiéis à palavra de Deus, fiéis pregando Cristo como o único e eterno Salvador, orando em nome de Jesus, conduzindo as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Cristo como o único e eterno Salvador, pregando e ensinando que só em Jesus existe paz, só em Cristo conseguimos a cura divina, a libertação dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados. Mas Deus, como é um Deus de infinita misericórdia, no final da vida de Sansão cego,
Sansão escravo, mas Sansão se lembra que o Deus de misericórdia existe e que se ele se arrependesse e clamasse com humildade, o Senhor daria, nem que fosse uma última oportunidade. Sansão se arrepende e no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28, Sansão faz uma oração. E Sansão ora assim: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Ele pediu uma última oportunidade. Deus respondeu. Sansão derrubou o templo onde estavam reunidos os líderes filisteus. Ele sacrificou a própria vida para destruir os inimigos de Israel. Ali, Sansão do Antigo Testamento é um tipo de Cristo, onde ele se sacrifica para livrar o povo. E aqui Sansão, ele consegue derrubar o templo e morre não só os inimigos, mas ele morre também. E diferentemente de Cristo, Sansão não ressuscitou. Cristo, ele morre por nós, mas a diferença é que Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Amém? Um detalhe importante aqui. O chamado de Deus, ele não garante perfeição. Em que sentido? Apesar de nós sermos escolhidos por Deus, apesar de Sansão ser escolhido por Deus, Sansão mostrou fraquezas e falhas em muitos aspectos. Isso nos lembra que até aqueles com dons extraordinários são humanos e dependem da graça de Deus. Dependem de obedecer a Deus. Dependem de que Deus os fortaleça e os mantenha de pé. A importância da fidelidade, a força de Sansão estava ligado à sua fidelidade a Deus. Quando ele desprezou esse compromisso, perdeu sua força e foi derrotado. As escolhas impulsivas de Sansão levaram a tragédias pessoais e sofrimento. Foi um sofrimento para a mãe, foi um sofrimento para o pai. A vida de Sansão mostra que o pecado traz consequências graves, mesmo para aqueles que têm um chamado divino. Apesar das suas falhas, Deus usou Sansão para cumprir seu propósito de libertar Israel. Isso nos ensina que Deus pode usar nossas vidas, mesmo com nossas limitações, para realizar sua vontade. No final, Sansão voltou-se a Deus em arrependimento. A sua última oração demonstra que, mesmo em meio às consequências de seus erros, Deus é misericordioso e pode usar nossa vida para a sua glória. A história de Sansão é um lembrete do poder de Deus, do perigo de ceder às nossas fraquezas e da importância de confiar em Deus e obedecer a Deus. A vida de Sansão nos desafia a viver de forma fiel e a buscar sempre a graça do Senhor, mesmo quando falhamos. Se você falhou, lembre-se, Deus está pronto para te perdoar, se você se arrepender. Você falhou, você pecou, você desobedeceu seu pai e sua mãe, você insistiu em namorar aquela menina que teu pai e tua mãe te alertou tanto, você insistiu em namorar aquele rapaz que a sua mãe e seu pai tanto te alertou, e hoje você chora, você está envergonhado, você está envergonhada.
Mas existe um Deus no céu cheio de misericórdia, cheio de amor, pronto a te perdoar, pronto a apagar essa folha, a rasgar essa folha de tristeza, de angústia, mas é necessário que você faça como Sansão, que você ore como Sansão, que você se arrependa como Sansão e que você diga para Deus também nesse dia: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força mais uma vez, dá-me força para estar em comunhão com Cristo, dá-me força para voltar para a tua casa, dá-me força para andar em santidade de vida, dá-me força, escreve uma nova história, Senhor. E Deus, Ele vai te renovar, e Deus vai te dar sabedoria e fé para você permanecer fiel ao chamado que Ele te deu. Inscreva-se em nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos achegamos a Ti, Senhor, com humildade e gratidão, reconhecendo que És o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, meu Pai, por nos chamar com um propósito santo e por nos confiar a missão de servir ao Teu reino. Hoje, pedimos que derrame sobre nós a Tua sabedoria, para que possamos discernir a Tua vontade em cada passo que damos. Ajuda-nos a compreender o caminho que preparaste para nós, a ouvir a Tua voz acima das distrações desse mundo e a caminhar em obediência à Tua direção. Senhor, fortalece a nossa fé para permanecermos firmes no chamado que nos deste. Mesmo diante das dificuldades, das dúvidas e das tentações, Senhor, nos fortalece. Dá-nos um coração perseverante, um coração que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas que confia plenamente em Cristo e no Teu plano perfeito. Ajuda-nos a lembrar que Tu és a nossa força e que por meio do Espírito Santo podemos cumprir tudo o que nos chamastes a fazer. Livra-nos de qualquer pensamento ou atitude que possa nos afastar do Teu propósito e ensina-nos a depender de Ti em todas as coisas. Que nossas vidas sejam um reflexo da Tua glória, Senhor, e que em tudo sejamos fiéis ao chamado que nos confiastes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Alcemar Almeida também.